Eu tenho ouvido com muita frequência pessoas dizendo que carregadores de celular e fontes são tudo igual. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. O principal objetivo desse vídeo é, mais uma vez, reafirmar que não são. Visite meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Como é que eu posso afirmar que dois produtos podem ser iguais, uma vez que a característica visual e as inscrições do próprio fabricante, recomendação do fabricante, diz que ele é diferente? Como é que eu posso afirmar que essas duas fontes aqui são iguais? Eu posso usar em qualquer aparelho, se aqui as informações dizem ao contrário. Eu tenho ouvido isso de pessoas leigas e tenho ouvido isso também de pessoas que têm um certo conhecimento com a elétrica e com a eletrônica. Confesso que esses que têm conhecimento ao afirmar isso me preocupa mais. Isso porque a pessoa leiga vai acreditar em tudo que alguém falar, entendeu? Uma vez que ela não domina aquele conhecimento. Eu já tenho vídeos nos meus canais que eu falo exclusivamente sobre carregadores de celulares, demonstrando por que eles não são iguais. É claro que você já deve ter observado isso no seu dia a dia, né? O carregador que vinha no seu celular carregava de um jeito. De repente você pega o carregador de uma outra pessoa emprestado, carrega de outro, um carrega mais rápido, um carrega mais devagar. E tudo isso é porque cada um foi construído para o seu produto. Eu tenho aqui dois exemplos aqui de carregadores e dois exemplos de fontes, né? Cada um desses dois foi construído para o seu produto. Cada uma fonte dessas foi construída para o seu produto, seu determinado produto. Muitas vezes a fonte tem a mesma tensão, não é o caso dessas duas, mas já aconteceu de eu ter fonte com a mesma tensão, só que a capacidade de amperes, de saída de amperes na tensão contínua é muito maior de uma para com a outra. Como exemplo aqui, eu posso citar assim, só para comparar, uma fonte de 12 volts de 0,825 mA e uma fonte de 12 volts de 3 amperes. Então, essa de 3 foi construída para um equipamento, essa de 0,825 foi construída para outro equipamento. Ah, mas são 12 volts as duas. Então, mas você tem que levar em consideração a capacidade de suprir a corrente para o equipamento que foi projetada. Eu tenho observado muito isso em carregadores de celulares. Tem gente que fala em carregador rápido e carregador lento. Tem carregadores que aqui na inscrição está meio ampere e tem carregador que está 3 amperes. É claro que aquele que tem 3 amperes vai carregar mais rápido do que o que tem meio. Só que se a construção do seu equipamento foi para meio e você usar um carregador de 3 amperes, você vai causar dano àquele circuito. Se nós observarmos aqui, não dá para vocês verem, mas eu vou ler aqui as informações. Olha aqui, é uma fonte de 5 volts, isso aqui é output, a saída, tá? Ela pode ser ligada em 110 ou 220 ou até 240 volts. O output dela, a saída aqui, é 5 volts e a corrente aqui 850 mA.
Então, se nós observarmos essa aqui, tem a corrente de 850, essa aqui também ó, é de 5 volts, mas a corrente já é de 1 ampere. Dessa para essa não tem uma diferença muito grande, tá? Eu tenho observado pessoas carregando celulares, tablets, etc., com fontes inadequadas àquele equipamento. Se o seu fabricante construiu aqui uma fonte de 850 mA, você não deveria estar usando uma fonte aqui, ou um carregador, de 3 A, de 2 A para fazer essa recarga, tá? Nós sempre, né, eu peço isso nos meus canais, a gente sempre tem que seguir a recomendação do fabricante do equipamento. É ele que fez a construção, é ele que sabe quais os materiais que eu tenho dentro e quanto esse material vai suportar. Olha aqui essa fonte, ó. Nesse caso aqui eu tenho duas fontes diferentes, uma de 12 e uma de 32. Essa aqui, por exemplo, o output dela aqui, ó, ela é de 12 volts e 750 mA, tá? Só que tem fonte também de 12 volts que é de 1, 2, 3 ou mais amperes. Então essa aqui foi construída para o equipamento que veio com ela, tá? Então eu não posso simplesmente ir lá pegar, a fonte de 12 volts é tudo igual. Eu vou lá e vou colocar uma fonte de 12 volts com 5 amperes, tá? O meu equipamento não foi construído para isso e o fabricante, quando recomenda, é porque ele quer cumprir com aquela garantia, né? A vida útil daquele equipamento. Olha essa aqui, ó, 32 volts, olha o tamanho da fonte, 625 mA, tá? Se nós compararmos aqui em relação a tamanho, tá? A tensão dessa é bem maior, é claro, né? 32 volts em relação a essa. E 625 mA. Tem fonte desse tamanho, de 19 volts, com 2, 3 amperes. O objetivo desse vídeo é dizer para os participantes que fontes e carregadores não são iguais. Quando você se submete a usar um equipamento que não foi construído para o seu eletrônico, uma vez que você está ciente desse problema, você está condenando o seu eletrônico. Você pode estar laceando a bateria do seu equipamento, você pode estar destruindo o seu equipamento. E a recomendação do canal é sempre obedecer às normas do fabricante do produto, tá? Se esse fabricante aqui fala que eu preciso usar essa fonte e ela é de 5 volts e 1 ampere, eu não vou usar uma de 5 volts, 3, 4 amperes, tá? Eu vou usar essa do fabricante. Uma vez que eu quero dar carga rápida nas minhas baterias, nos meus celulares, nos meus eletrônicos, eu conscientemente estou destruindo aquele equipamento, aquele eletrônico. Carregadores e fontes não são iguais. O carregador para ser igual, a fonte para ser igual, certamente deveria pertencer ao mesmo tipo, modelo e fabricante de produto. Tá? Eu tenho dois celulares com esse modelo aqui. Se eu tenho duas fontes aqui com 5 volts e 1 ampere, desse mesmo fabricante, são iguais. Mudou o fabricante, já não são iguais. Eu posso garantir que o material interno pode ser diferente. Esse era o principal objetivo do vídeo. Sempre que possível, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.